Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu dei uma passadinha aqui apenas para compartilhar com vocês algo que tem me incomodado muito nos últimos dias e que, na verdade, a gente tem ouvido muito falar, né? Que é a questão do isolamento e do distanciamento social. As pessoas se queixam porque, ai, que chatice ficar em casa, ai, que chatice não poder abraçar o outro, não poder chegar perto. E realmente isso é muito chato. Eu que gosto de abraço, que gosto de toque, isso, para mim, faz muita diferença e muita falta. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, o isolamento social ocorre, bem antes da pandemia. E eu tenho certeza que você já passou por alguma situação como a que eu vou descrever agora. Talvez numa festa, talvez num churrasco, numa reunião de amigos e às vezes na sala da sua casa ou na mesa de jantar. Todo mundo sentado, todo mundo junto, todo mundo próximo, porém, cada um pendurado no seu celular. Fala a verdade se você já não vivenciou isso. Para pensar um pouquinho se isso não é distanciamento social. Ou isolamento social. Porque as pessoas estão ali, juntas, mas socialmente distanciadas, isoladas. Porque elas estão preocupadas lá, passando o dedinho, né? O que aconteceu com a vida do outro, aonde o outro tá, o que ele comeu, aonde ele foi. Mas quem está do lado dele, ele não sabe. De detalhes que às vezes são simples, mas que podem fazer a diferença. Então, a gente se queixa muito de algo que a gente está vivendo hoje, de uma forma mais acentuada, mas perceba que o isolamento social já existia. Como eu disse, a pandemia só veio para acentuar, para reforçar, mas já existia. No começo da pandemia, houve um movimento muito bacana, a meu ver, de pessoas que começaram a ir para a cozinha, fazer tudo quanto é tipo de receita, né? De jogar em família ou fazer brincadeiras em família. E depois de um tempo a gente ouvia comentários do tipo: não aguento mais, não tenho mais o que fazer na cozinha, não tenho mais o que jogar, não tenho mais saco. É porque isso deixou de ser algo prazeroso quando o equilíbrio deixou de existir. Se existe equilíbrio, é bacana ir para a cozinha com o marido, com o filho, com a esposa, seja lá com quem for. É bacana jogar, é bacana brincar, mas tem que ter equilíbrio. Nem muito, nem de mais e nem de menos. Tem que ter equilíbrio. Então, para ter equilíbrio, o que é bacana é que isso faça parte da sua rotina. Que você consiga, vez ou outra, ensinar seu filho a fazer arroz, a lavar uma louça, pendurar uma roupa, recolher o lixo da casa, mas ir lá junto com ele, não é só mandar, vai lá e pega o lixo, não, mostrar como é que faz. Mostrar como é que tem que ser feito. Que assim você não se estressa e você ensina se existe uma forma correta de fazer algo ou a melhor forma, você explica como é. Tenha certeza que as coisas vão caminhar da melhor forma. Ai, meu marido não me ajuda em nada. Você já tentou? Pelo menos tentou. Pedir, amor, eu preciso que você me ajude aqui a fazer isso aqui. Você pode vir aqui agora? Seja para fazer um bolo, seja para pendurar uma roupa, seja para alguma coisa na casa, até alguma massagem. A gente precisa saber pedir também. Vou te dizer que na minha casa, tanto eu quanto meu marido, um ajuda o outro em coisas relativamente simples, porque é preciso saber pedir. Às vezes é preciso ensinar como é que faz para poder pedir depois. E quando a gente não faz nada disso, ou acha que o outro sabe exatamente de como tem que ser feito, mas eu não disse, eu vou causando um distanciamento social. Eu vou causando um afastamento de forma que quando a pessoa precisa, ou quando eu preciso, eu só vou me queixar, porque eu vou dizer, ele não me ajuda em nada. Então é preciso parar e pensar um pouco em como a gente pode fazer diferente. Eu passei por 2 situações da minha vida que me marcaram muito. Uma delas foi a de uma vez que eu fui com meu marido para um restaurante
de uma cidade turística. Nós chegamos lá, pedimos o prato, enquanto a gente aguardava, ficamos conversando. Quando o prato chegou, né, que o garçom veio nos trazer, ele pediu. Exatamente nesse momento eu peguei meu celular para ver que horas eram, porque a gente tinha outras responsabilidades, outras coisas para fazer depois daquilo. E aí o garçom perguntou se ele poderia pediu para mim se ele poderia me dar uma dica. Falei, pode, claro. Até achei que fosse uma dica de passeio na cidade, né? E aí ele falou que se a gente poderia compartilhar aquele momento e curtir aquele momento, ao invés de ficar no celular. Eu falei, não, eu só peguei para ver que horas eram, né? A gente tem algumas coisas para fazer depois, eu precisava saber quanto tempo a gente pode ficar aqui. E aí ele comentou que o que ele mais tinha visto naquele momento, naquele restaurante, nos últimos tempos, eram casais que iam para lá, pediam pratos, o local era super bacana mesmo, e que as pessoas não curtiam o local, não curtiam o momento, apenas comiam e iam embora. E aquilo me marcou, tanto que depois daquilo eu passei a ficar por várias vezes, né, em lugares que eu vou, eu acabo que eu reparo nisso. Seja num shopping, seja num restaurante, seja em festas ou reunião com amigos, as pessoas preocupadas com o celular. Preocupadas em quem visualizou, em quem curtiu, em quem mandou postagem, ou em quem postou o quê. E veja que quem está do lado talvez não tenha nenhuma importância. Ou pelo menos é isso que a gente demonstra quando a minha preocupação maior é estar com o celular e não conversar com quem está comigo. Então a gente precisa parar um pouco de se queixar do isolamento social que a pandemia reforçou que existe e tentar eliminar, amenizar esse isolamento social com as minhas ações. O que eu posso fazer na minha casa, com meu marido, com meu filho, com minha esposa, para poder melhorar esse relacionamento, esse distanciamento, que existe para muitas famílias, infelizmente existe. Às vezes a gente só, e infelizmente só, divide o mesmo teto. Será que se você, marido, tivesse que comprar uma lingerie bem bonita para sua esposa, você ia acertar o número? Você sabe qual é o número da lingerie que a sua esposa usa? Você, esposa, se tivesse que dar de presente para o seu marido um pendrive com fotos e filmes dos quais ele, não você, ele gosta muito, você acertaria? Colocaria lá 10 filmes e 30 músicas que ele gostaria bastante? Vocês, pais, conseguiriam dizer com toda pontualidade e assertividade qual é o brinquedo e a roupa que o seu filho mais gosta? E agora minha conversa é com você, pai. Pai mesmo, não é a mãe não, é o pai só. Você sabe me dizer qual é o nome da professora do seu filho e em que ano ele estuda? Não? Pois é. Vou dizer para vocês que além de terapeuta, eu sou professora há 25 anos e por 9 anos fui coordenadora pedagógica em uma escola. E foi muito comum, enquanto eu estava na coordenação, pessoas, pais, na verdade, que chegavam lá às vezes para buscar o filho, talvez para uma consulta médica, porque tinha algum compromisso e não ia conseguir buscar a criança no horário, né, real de saída, e me diziam, olha, coordenadora, eu vim aqui buscar o meu filho. Ah, tá, qual é o nome dele? Quem é a professora? Xiii, não sei. Em que ano ele está? Ah, sei não. Ou, eu acho que é. Tenha certeza, todos os pais que passaram por mim e tiveram esta fala certamente levaram uma bronca, porque eu dizia, que vergonha você deixar o seu filho aqui na escola conosco, sem ao menos saber quem é a professora dele. E ele passa com ela 5 horas por dia. Teve pais que chegaram lá e disseram, eu acho que ele está no 2º ano. E o aluno estava no 5º ano. E teve casos inversos também. Casos em que a gente precisou contatar a família e que a gente perguntou para a criança.
Como é o nome do seu pai? Eu vou inventar aqui um apelido, tá? E aí a criança disse Dodô. Não, veja bem, Dodô é apelido. Qual é o nome do seu pai? É Dodô. Essa criança tinha de 9 para 10 anos e não sabia o nome do pai. Isso não é isolamento social? Isso não é distanciamento social? Então veja que às vezes a gente está tão preocupado com o isolamento que a pandemia nos trouxe, sem perceber que o isolamento já existia dentro da minha casa por conta das minhas ações. Consegue parar para pensar nisso? Faz sentido isso para você? Já aconteceu isso com você? Então, eu estou passando só para fazer com que você também pense um pouquinho sobre isso, reflita um pouquinho como que a gente pode fazer diferente. Por exemplo, na minha casa, celular não senta à mesa. Eu não tenho filhos, sou eu e meu marido. Mas se a gente vai sentar para fazer qualquer refeição, o celular fica longe. Porque, senão, ele também participa da refeição. Porque aí você vai querer ver quem postou, quem compartilhou, quem curtiu, o que colocou. E aí o assunto que poderia ser entre você e seu marido, entre você e seu filho, entre você e sua avó, tia, seja lá quem for, acaba virando em torno do que está no celular. E é triste, famílias muitas vezes sendo desfeitas por falta de união. E às vezes um dos responsáveis é o aparelho celular. Então, estou passando só para lembrar vocês. Isolamento social existe? Existe. Há tempos. A pandemia é culpada pelo isolamento? Não. Ela apenas reforçou o que já existia. E cabe a mim, a você e a todo mundo que, de certa forma, quer fazer diferente, também fazer, por boas ações e outras ações, questões que possam nos unir, vamos pensar nisso, né? Ter ações que possam nos unir. Vou dizer para vocês que nesse período todo de pandemia, aconteceram algumas coisas na minha vida, inclusive um acidente pelo qual meu marido passou, mas que mesmo isolados socialmente, sem o convívio, o contato direto com pessoas, mesmo em casa, só eu e meu marido, a gente tem se divertido muito. A gente tem, por meio de conversas, né, tanto eu quanto ele, a gente descobriu, por exemplo, coisas que aconteceram na nossa infância, que eu não conhecia na época, na adolescência, como os pais da gente resolviam algumas coisas, como as mães, né, faziam outras, e a gente tem se divertido muito com isso. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas se fizer, depois escreve para mim, aqui nos comentários, se você já se viu numa situação como essa, se você já fez, porque eu já fiz. Eu estou dizendo isso, mas eu já fiz, e hoje eu me esforço muito para não repetir aquilo. Isso chama-se resiliência, quando a gente aprende com os nossos erros, com aquilo que não deu certo, com aquilo que não foi legal. Quando a gente... Resiliência, a própria palavra na sua origem, no latim, significa voltar atrás. Dá um passinho para trás aí e faça diferente, né? As pessoas pedem tanto um ano novo, com coisas novas, com coisas diferentes, mas o que é que as pessoas fazem para ser diferente? É isso que a gente tem que parar para pensar, certo? Já falei demais, aliás, essa é uma das minhas características, falar demais, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Porque eu vejo muita gente se queixando daquilo que elas mesmas podem mudar, que elas mesmas podem fazer diferente. Não é difícil fazer diferente, certo? Então fica aqui um beijo e meu carinho por vocês, que vocês continuem se esforçando para fazer diferente e lembrar que o isolamento social existe, a pandemia só veio reforçar aquilo que já existia, mas que se cada um fizer a nossa parte, a sua parte, as coisas podem ser prazerosas, podem ser divertidas e a gente pode ter descobertas incríveis, a gente pode aprender coisas extraordinárias se a gente simplesmente tentar fazer diferente, tá bom? Um beijo e até a próxima.